Oi, 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 oi! Ai, eu esqueci de fazer uma brincadeira com vocês no último vídeo. Tem um jogo dos 7 erros aqui, teve mudança do cenário. Vocês sabem qual foi a mudança? Me diz aí. Então hoje eu vou continuar, né, a contar o que eu aprendi no interim entre o fim da disciplina de Matemática para Administração, que foi minha primeira experiência AD, e o início do meu projeto, que até hoje eu atuo, que é Matemática Financeira EAD na URGS. Então, em nível pessoal, muitas coisas aconteceram nesse interim. O mais marcante de todos, né, e o mais iluminado de todos foram o nascimento dos meus 2 filhos, a Felícia, em abril de 2009, e o Luca, em agosto de 2010. Sim, 2009 e 2010, eles têm 1 ano e 4 meses de diferença. É por óbvio que o Luca veio por acaso, né? Que nenhuma mãe com um bebê de 7 meses decidiu, vou fazer outro filho agora. Então, mas foi a melhor coisa que aconteceu ter eles 2 juntinhos assim. Eles brigam muito, mas eles também são muito parceiros, né? E isso foi muito bom. Quem é mãe sabe, quando a gente vira mãe é como se a gente desse assim um speed up assim na nossa evolução, no nosso crescimento pessoal. Tem algumas fichas da vida que só caem quando a gente é mãe. E uma das fichas minhas que caíram, né, essa é a necessidade, né, de como educar uma criança, como colocar disciplina na vida dela, né. E como eu tinha 2, né, como eu tinha 2 pequenos, pra mim isso, logo que o Luca nasceu, já começaram algumas questões de disciplina ali, né. Então eu estudei muito sobre disciplina, como, né, os livros do Isamitiba eu li. E teve eu falo do Isamitiba porque ele é o mais conhecido, mas eu não me identifiquei muito com o que ele prega. Mas teve esse livro que ele realmente mudou minha vida, me fez refletir da forma que eu fui educada, tanto na escola quanto em casa, dos meus familiares, que é o livro Disciplina Positiva. Então eu comecei a aplicar esses princípios da disciplina positiva com os meus filhos e depois mais tarde com os meus alunos, e um dos princípios básicos que eu aplico em matemática financeira é a questão da disciplina positiva. Então uma coisa básica da disciplina positiva, né, e que deveria ser óbvio para todo mundo, é que quando a gente faz um acordo, seja com um aluno, seja com uma criança, né, aquele acordo, né, tu tem que fazer aquele acordo, tu tem que manter os teus acordos de forma séria. Então tu tem que, por exemplo, né, se tu definir datas de um calendário para entrega de atividades, tem que estar muito claro para o aluno que aquelas datas elas são para serem levadas a sério e que vai existir uma consequência caso aquelas datas não sejam cumpridas. Né? E tu tem que seguir com esse teu compromisso. Isso não é fácil, gente, isso não é fácil. Porque, enfim, né, quando o aluno não entrega uma atividade, daí ele te conta uma história e a gente sempre aceita. E se a gente for pensar, né, ao longo prazo, a gente ainda é responsável um pouco pela educação deles, principalmente numa universidade federal, em que o perfil dos alunos que chega pra gente é muito novo, né? Eu pessoalmente, quando eu entrei na URGS como aluna, eu entrei com 17 anos. E é muito comum, né, nossos alunos terem 17, 18 anos. Então, o cérebro, né, ele se desenvolve até os 25 anos de idade. Então, a gente realmente parece que tá pegando adulto, mas eles só são adultos, digamos, na idade, eles só são maiores de idade na carteira de identidade, porque na verdade o cérebro deles ainda está se formando e de alguma forma a gente é responsável por essa educação deles. Então, quando a gente é muito permissivo, por exemplo, com prazos para entrega de atividades, a gente não está formando um adulto responsável. Alguns vão dizer que não é nossa responsabilidade formar adultos responsáveis, tudo bem, mas daí de novo, né, como eu falei no vídeo anterior, né, toda metodologia de ensino ela tem que funcionar para o professor. Quando os alunos eles não respeitam os prazos de entrega, isso não funciona para o professor. Quando o professor tem que avaliar subjetivamente as razões pelos alunos não terem entregue as atividades no prazo, isso não funciona para o professor. E quando a gente tem 400 alunos, como é o caso de matemática financeira, a gente tem 400 alunos, a nossa equipe em geral é 2 professores e de 6 a 8 monitores, tutores, né, que são alunos de graduação. Em 400 alunos, fazer qualquer tipo de avaliação subjetiva é muito complicado, né? Então a gente tem que ter regras muito claras e às vezes
existem situações que realmente mexem muito com a gente, mas a gente tem que ter regras muito claras, consequências muito claras. Então, isso é uma das coisas básicas de disciplina positiva que eu aplico. E uma coisa que tem no livro de disciplina positiva, e que depois, mais tarde, eu descobri que ele se encaixa também nos princípios de um outro livro, que é Comunicação Não Violenta, é uma técnica para resolução de conflitos, né? Então, essa técnica, ela envolve se colocar no lugar do aluno, buscar resolver o conflito da forma mais rápida possível, né? Tendo autorresponsabilidade para nossa parte, né? Como professor que gerou o conflito, né? E convidar o aluno, convidar a outra parte a resolver o conflito, a resolver a situação junto, né? Em parceria. Então, isso é uma coisa que eu aprendi em função de ter me tornado mãe nesse interim. As outras coisas que aconteceram de cunho pessoal nesse período foi o falecimento do meu pai. Ele faleceu quando eu tava grávida do Luca. Tá, gente, não vamos chorar agora. E isso, pra quem já perdeu um pai, sabe que isso é bem complicado, né? E faz a gente pensar no nosso legado, no que a gente quer deixar e tudo mais. Aí eu vou ter que parar o vídeo. Vamos lá? Então tá. Gente, vai ser difícil esse vídeo, vai ser mais difícil do que eu pensava. Mas vamos lá. A outra coisa que aconteceu e que, olhando assim, parece que não tem nada a ver comigo, né? Porque se trata de uma pessoa que eu nem conhecia, quer dizer, eu conhecia a esposa dele. Né? Então, eu falei da professora Liana no vídeo anterior, eu acho que eu já falei nos 2 vídeos dela, né? Teve um vídeo que eu quase matei ela, mas ela está viva, né? Ela apenas se aposentou. E o que aconteceu foi, a gente era um tanto próxima, porque a gente trabalhou na chefia junto, né, do departamento. Nesse inteirinho eu também participei do colegiado, do departamento de matemática. Foi uma experiência administrativa interessante e eu participei da chefia como chefe substituta. E a chefe era a Liana, né? Então a gente também, pelo contato na disciplina de cálculo, a gente tinha uma certa proximidade. E aconteceu que o marido dela um dia passou mal e foi pro hospital, e 2, 3 dias depois ele tinha vindo a óbito. E isso foi chocante pra mim. Eu não conhecia o marido dela, na verdade eu nem lembro qual que era o nome dele. Então eu realmente não conhecia ele, mas é uma coisa que me fez pensar muito sobre, né, a vida e o tempo que a gente gasta às vezes, né, que é uma coisa que às vezes a Liana desabafava, né, que ela sempre se dedicou tanto ao trabalho, à universidade e muitas vezes não estava presente em casa com o marido e tal, e também me fez pensar nessas coisas, né, a vida, ela não pode ser só trabalho, e eu sempre fui muito dedicada ao meu trabalho, à minha docência e tal, né, nessa época eu ainda era pesquisadora, então ainda fazia alguma coisa, eu trabalhava na pós-graduação. Hoje em dia eu só dou aula de graduação mesmo, por outros motivos, que na verdade tem a ver com esses também. E isso me fez pensar muito também, né, que o trabalho ele tem, a gente não pode viver para trabalhar, né? A gente tem que trabalhar para viver. E no caso da universidade, numa universidade federal, como docente de uma universidade federal, a gente tem uma certa autonomia, uma certa liberdade para escolher como a gente dá aula e o que funciona pra gente, né, e adaptar as disciplinas para que a gente possa trabalhar feliz, né? Então, isso foi uma das coisas que, né, tanto o falecimento do meu pai, quanto, né, o marido da Liana ter falecido, assim, subitamente, foram coisas, assim, que mexeram comigo nesse sentido, né? E acho que isso tudo aconteceu quando eu tava grávida do Lucas. Então, juntando essas coisas, né, o nascimento dos meus filhos, né, a necessidade de educar bem meus filhos, e para educar bem meus filhos também vem a questão de saber, não vou dizer controlar, porque eu acredito que as emoções não estão aí para ser controladas, apenas observadas, né, mas saber me manter centrada, né, para poder fazer esse trabalho da melhor forma. E junto com aquela lição que eu já comentei num vídeo anterior, de quando eu lecionei EAD, que eu não soube administrar o meu estresse e não soube administrar meu sentimento de falta de reconhecimento por parte dos alunos, né, por todo o trabalho que a gente estava fazendo, que isso acabou refletindo na comunicação com o aluno.
Então, nesse interim também, dadas essas coisas todas, foi um período que eu aprendi muitas coisas sobre eu mesma, sabe? Meio que na marra mesmo, aprendendo na dor, né? Com o falecimento do meu pai, com a necessidade de encaixar o meu papel como mulher, professora, com agora a função de mãe e também esposa, né? Então, foi um período de grande crescimento. E todo esse crescimento, né, todo esse amadurecimento, essa é a palavra, né, todo esse amadurecimento certamente teve um impacto muito grande quando eu idealizei e defini o que seria o curso de matemática financeira à distância. Então, eu sou uma pessoa que eu acredito que não tem como separar a Manuela que é mãe, da Manuela que é professora, da Manuela que é dona de casa, da Manuela que é esposa e da Manuela, né? A pessoa, Manuela. Não tem como separar essas coisas. De alguma forma, uma sempre acaba ou fazendo sombra ou fazendo luz na outra, né? Quem é professor sabe, se tu não tá bem contigo mesmo, é mais complicado tu ir lá e dar uma boa aula, né? Ou manter o foco na tua aula, né? Eu lembro quando eu era mãe, né? Que quando eu me tornei mãe, e aquela função de mãe é realmente nova, né? Era realmente nova e é pesado tu ser mãe, sabe? As pessoas falam muito do lado lindo, maravilhoso da maternidade, mas tem um lado que é pesado, né? Então eu lembro que eu comentava com as pessoas que eu me sentia uma vaca às vezes, que a minha função durante a licença maternidade eu me sentia meio uma vaca, a minha função era só comer, dormir e amamentar. E eu deixei de ser a Manuela, né? Só pra ser a mãe da Felícia. Muitas pessoas, tipo, no meu condomínio não sabiam o meu nome, só sabiam que eu era a mãe da Felícia. Então, é um período complicado. E eu lembro que quando terminaram os 6 meses, né, meus 6 meses, Felícia nasceu em abril, a minha licença terminou em outubro. Daí a Liana ligou pra mim, perguntou como é que tava e tal, e daí ela disse assim, a professora Irene, de matemática aplicada, ela teve que se ausentar, tá em licença de saúde, eu não lembro exatamente o que era. E a gente tá com um furo nessa disciplina. Eu sei que normalmente a gente, quando a licença termina no meio do semestre, a gente dá até o fim do semestre de licença, assim. Mas resolvi ligar pra te perguntar, tu quer preencher esse furo? E eu lembro, nossa, eu disse, eu quero, por favor. E fui dar aula de matemática aplicada. E era bem complicado, porque eu ainda tava amamentando, né? Então eu lembro que eu chegava, eu dava mamar, ia correndo pro campus, o campus era distante da minha casa, 40 minutos de carro, ia pra cá, ia dar aula, dava aula, nem passava na minha sala e ia direto, voltava pro carro pra dar mamar de novo. E era complicado, mas ao mesmo tempo eu via, foi quando eu comecei a ver, tipo, o lado luz de dar aula. Eu sempre gostei muito de dar aula, da interação com os alunos, né? Mas naquele momento ali que eu tava dando aula, era quase como se fosse um resgate, sabe? Da Manuela e da professora Manuela, que tinham ficado escondidas, né, abaixo da Manuela mãe que tinha nascido. Enfim, eu acho que eu me perdi um pouco, né? Mas o que eu quero dizer é que isso tudo tá misturado, na verdade. E eu acho que a docência como um todo, não importa se ela é AD, se ela é presencial, ela tem que levar em consideração esses nossos papéis todos, né, na sociedade, nas nossas vidas pessoais, e ela tem que se encaixar em tudo isso de alguma maneira. E isso é o melhor para o aluno, porque um professor feliz, assim como uma mãe feliz, vai ser o melhor para o aluno, né, ou para a criança, no caso. Então, é isso que eu realmente penso, isso que eu realmente aprendi. A questão com o falecimento das pessoas também veio muito à mente o meu legado, né? O que eu queria deixar, que eu queria fazer algo novo, algo diferente, né? E eu considero o curso de matemática financeira à distância, que esse ano está completando 10 anos, né? Um dos meus bebês, é o meu legado, foi onde eu fui pioneira dentro da universidade e isso veio, essa necessidade de deixar um legado, ela veio dessas experiências do interim. Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Esse vídeo foi um pouco diferente, foi um pouco pesado emocionalmente, eu pensei no que ia falar, mas quando a gente fala é que a gente vê a carga emocional de tudo, né? E é isso que eu quero dizer, às vezes essas emoções elas vêm à tona e
a gente precisa aceitar e saber administrar essas coisas, certo? Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!